Bem, se vocês vieram aqui porque acham que precisam ter paciência com alguém ou com alguma situação, sejam bem-vindos. Tá? Nós temos muito a conversar sobre isso. Eu só sinto lhes informar que é muito mais do que isso. Como é que nós vamos tecer esse fio? É o que nós vamos discutir essa noite. E por quê? Bem, paciência etimologicamente, vem do latim patientia, tá? Paciência, resistência, submissão, mas também indulgência, leniência, humildade. E de pati, sofrer, aguentar, de uma raiz indo-europeia, pei, que é ferir, causar dano. Só por isso aí a gente já entende, por esse radical, a gente já entende que é alguma coisa que tem um certo peso, que tem um certo sofrimento, uma resistência nisso aí. Mas se a gente olhar isso com uma visão espírita, o que a gente pode entender? Como a gente pode entender a paciência? No Livro dos Espíritos, na questão 740, pergunta-se: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? E a resposta: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Claro, se não há egoísmo. Por aqui começa a mudar um pouquinho de figura. A paciência começa a aparecer como uma oportunidade de exploração, de domínio e de alcance do próprio amor. Por isso, Emmanuel não deixou de nos recomendar, através de Chico, num livro inteiro chamado Paciência, que sempre que possível, que nós peçamos aos céus ou façamos prece pedindo paciência, para que não dificulte, a falta dela não dificulte o nosso caminho. Mas em momento algum, Emmanuel nos disse que vendia na feira, que era aquilo que Deus ia nos entregar de mão beijada, tá? Nem carga completa também não tem. E irmão Grimm, quando fala em reencarnação, né, irmão Rodney nos falou tanto sobre esse assunto esses dias, ele diz que ao reencarnar, o espírito vai aprender a conviver com os diferentes que apresentam grande gama diferencial, e que para isso que é preciso consciência e tolerância, paciência e espírito de renúncia, porque só dessa forma nós vamos conseguir viver sem agressão e vamos conseguir nos ajudar uns aos outros e ajudar o planeta nesse trabalho de evolução. Então, como é que nós podemos pensar isso mais profundamente? Bem, paciência não é passividade. Ficar sentado no banco da praça o dia inteiro ou na frente da televisão vendo Netflix não me torna uma pessoa paciente. Pode me tornar uma pessoa indolente, mas não paciente. Porque paciência não é alguma coisa passiva. É uma atitude inteligente e envolve tempo e requer perseverança. Não é gratuito. É esperança operosa, porque toda esperança que não é operosa, ela se torna, na verdade, uma ilusão.
Simplesmente. A esperança, quem tem, trabalha ativamente por ela e entende que o obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Tem aí uma história que diz que paciência é a mistura dos radicais paz com ciência. Embora isso não seja verdade, que pax, de paz, seja outra coisa diferente do radical que forma paciência, faz muito sentido a forma de pensar na paciência como uma ciência da paz. Porque nada como a paciência para blindar nosso coração, para blindar nossas emoções, nossa mente, nosso corpo e nosso espírito de irritação, de desequilíbrio e nos trazer serenidade, especialmente nesses momentos de adversidade. Então nós estamos falando de um processo de evolução que não começou ontem e não termina amanhã. Ele é progressivo, ele acontece no tempo. Percebam que as pessoas, que à medida em que se envelhece, você vai se tornando mais paciente com algumas coisas. Agora você imagina isso multiplicado nas suas existências. Quanto que você já não melhorou? Se essa fosse a nossa primeira existência, a nossa primeira encarnação, dificilmente estaríamos sentados aqui. Dificilmente teríamos essa paciência de ouvir um ao outro. Embora, mesmo assim, com tantos anos de existência, ainda façamos tantas atrocidades. É preciso muito trabalho ao longo dessas existências para alcançar a paciência. Muito autodomínio, muita humildade e muita resiliência. Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica santificou, Santo Agostinho, ele fez muitas reflexões filosóficas e teológicas acerca do tema lá no século I depois de Cristo. E ele definia a paciência como um dom de Deus, mesmo acreditando que, mesmo tendo certeza que Deus não está sujeito às mesmas adversidades, aos mesmos chamamentos que nós, ela falou, nada prova mais que Deus seja a paciência do que a paciência que Ele tem conosco. Imagine a nossa tema, imagine o nosso orgulho, imaginem 2025 anos depois de tantos ensinamentos que Jesus veio, que nos deu, que nos entregou, que manifestou isso e a gente continua teimando nas mesmas coisas. Olha quanta paciência Deus tem conosco. A paciência humana é uma forma de suportar esses males, mas sem ultrapassar, sem agredir os nossos valores, sem criar mais problema. Entendendo que se eu for impaciente, será muito pior. Eu vou criar problemas outros que não existiam se eu tivesse sido paciente. Que nós podemos escapar de sofrimentos muito piores. E o que ele chama, de alcançar bens eternos, alcançar valores mais elevados. Mas ele distingue entre uma falsa paciência e a verdadeira paciência. Ele diz, não é paciência quando eu faço isso por vício, por vaidade, por ambição. Por exemplo, eu não estou sendo paciente quando eu espero chegar ao final do ano para baratear alguma coisa e eu comprar. Isso não é paciência. A verdadeira paciência
ela só é virtuosa quando ela é orientada à justiça e ao amor de Deus. Quando faz um sentido maior essa paciência. Quando ela projeta para alguma coisa que está muito além das coisas terrenas. A verdadeira paciência nasce da caridade de Deus, não apenas da vontade humana ou do meu livre-arbítrio. Eu não decido que eu vou ser paciente, eu desenvolvo a paciência. Então, aquela história, né? Me dá paciência, pelo amor de Deus. A última coisa que eu estou pedindo é paciência, que eu já estou dizendo que ela está a zero e dificilmente ela vai sair de lá. Nós estamos no Setembro Amarelo, um mês que a gente consagra a pensar sobre o suicídio. E a paciência faz todo sentido nesse momento. Repensar a paciência faz muito sentido quando a falta dela pode ser uma das causas do suicídio. A falta de paciência pode levar a essa fuga do sofrimento, que de vitória não tem nada. Na verdade, é uma grande derrota do ser consigo mesmo. Essa paciência, ela tem dimensões. Na alma, ela se manifesta ao suportar injúrias e tentações sem cair no mal. E no corpo, quando suporta sofrimentos físicos, perseguições e até o martírio por injustiça. Lá no século XIX, aparece um filósofo que foi considerado o pai do existencialismo, que é considerado o pai do existencialismo, que é o Søren Kierkegaard, um dinamarquês, e ele reflete muito sobre a paciência. Ele entende a paciência como um pressuposto da vida. É impossível viver sem paciência. Só que ele recusa essa ideia vulgar de que a paciência é um meio para alcançar algo. E essa é a grande diferença que ele nos traz. Eu não posso, por paciência, esperar uma recompensa. Isso não é ter paciência. Não é dessa forma que eu vou alcançar paciência. Não se trata de ter paciência para conquistar o mundo, mas de existir em paciência, de ser a paciência. Portanto, ela não é adquirida, por isso ela não pode ser comprada. Ela tem que ser desenvolvida em você. Você nunca sabe quando os abalos externos vão te afetar. Se você é a paciência, você sabe exatamente como você pode se comportar frente a esses tantos chamamentos externos. É uma condição originária de existir. Na paciência, a alma se adquire, se preserva e se sustenta. Ele coloca isso de uma forma interessante, que ele diz que a alma não nos é dada, que nós conquistamos a alma. Eu leio isso como uma forma de nós nos conectarmos com o nosso ser. Quando nós estamos nos nossos arroubos de impaciência, de intempestividade, nós estamos completamente fora da nossa alma, nesse entendimento dele. Completamente fora, num estado de tamanho desequilíbrio. E ele começa a fazer essas relações. A primeira relação que ele faz é com a própria alma. Ele vê o ser humano como uma síntese de finito e infinito. O tempo e a eternidade. É o corpo perecível, um espírito eterno.
A alma não é algo dado, mas é uma tarefa. Ela precisa ser adquirida e preservada. E essa aquisição da alma vai se dar na paciência, que ele trata como uma textura temporal. É esse o pano em que se desenvolve, que se desenrola, que se tece a vida, é na paciência. É assim que a alma se constitui. E ele diz que essa paciência vai criando um ethos interior. É um ambiente, uma morada, uma série de hábitos, uma cultura muito própria e singular de cada um, de se fazer morada da alma, e que a paciência não só vai proteger a nossa alma, mas enquanto ela protege, ela se transforma. A paciência nos é conquistada para nos transformar, para fazer aquele transe de que tantos falamos há algumas semanas atrás sobre isso. Kierkegaard trabalha muito sobre a angústia. Ele chegou a lançar no mesmo ano um trabalho sobre a paciência e sobre a angústia. E os pesquisadores entenderam que tinha alguma coisa ali. No mesmo ano, pesquisas tão profundas em dois assuntos, né, é sinal de que esses assuntos têm uma similaridade. Como de fato acharam isso? Ele chama essa angústia da vertigem da liberdade. É como se você estivesse fazendo uma imagem, é como se você estivesse na beira do precipício. Qual é a sua escolha? Você vai se deixar cair ou você vai ter a paciência de criar estratégias para sair desse lugar? Então, nesse momento, você vive uma angústia. E ele diz que a angústia é ontológica, é própria do homem. Todo mundo passa por angústia. Crianças passam por angústia. Toda mudança nos traz angústia. Nos traz escolha, nos traz angústia. Passar da infância para a juventude foi angustiante. Mudar de casa é angustiante. Separar-se é angustiante, como foi casar também foi angustiante. Tudo é um processo de angústia. A questão é, como é que eu vou viver essa angústia? A angústia é inevitável e ela tem a função pedagógica de educar o indivíduo para a liberdade. Porque nessa angústia é um momento que eu tenho para parar, para me repensar e para tomar uma decisão. Embora a angústia, por si só, ela pode levar ao desespero. Aquele desespero que a gente estava falando, que pode levar ao suicídio, por exemplo, é um dos atos de desespero. A paciência aparece aqui como uma força moderadora, uma força de equilíbrio, que vai sustentar essa ambiguidade da angústia e que vai impedir que ela se destrua. Sabe? Qual é a função da angústia? Que função eu vou dar para a angústia na minha vida? Para ela me promover ou ela me jogar no precipício? Quando eu tenho paciência, eu determino esse equilíbrio e eu consigo impedir que a angústia me destrua. A paciência transforma a angústia em espírito servidor, conduz à autenticidade e abre caminho para a fé. Porque dessa forma é repensando os meus valores, é repensando quem sou eu em relação a todas as interferências que eu estou sofrendo, a todas as formas de ataque a que eu estou submetida, que eu vou saber quem sou eu, como eu vou desenvolver a minha singularidade,
Como é que eu vou reagir a isso? Ele diz que a angústia, ela precede a formação de si mesmo. Todo processo todo processo de mudança é precedido por uma angústia. E dessa forma, através dessa angústia, nós vamos alcançar a liberdade. O mundo é muito atrativo, cheio de coisas para possuir, cheio de coisas para fazer, de coisas bonitas, de chamamentos. Ele diz: quem busca adquirir o mundo perde a alma. Se eu ficar só no mundo, eu perco aquela alma que não me foi dada, segundo ele, que eu deveria ter conquistado e que não conquistei. Para adquirir a alma, é preciso renunciar ao mundo como uma forma de abandono paciente que sustenta a diferença da alma diante do mundo. Quem sou eu diante de tantos chamamentos? Como é que eu resisto às tentações do mundo? Como é que eu sei o que é para mim e o que não é? Como é que eu sei que aquilo pode fazer muito sentido para muitas pessoas que estão ao meu redor, mas para mim não faz? E isso não me torna eu ser diferente, eu ser singular, não me torna menor que o outro. Me tira da comparação. Eu comigo, a única pessoa com quem eu posso me comparar. E há um perigo duplo: ser possuído pelo mundo na glória mundana, né, ter todas as honrarias, né, até uma passagem bíblica, né, que diz, né, o que você, as suas glórias você já recebeu em terra, ou tentar escapar dele numa falsa paciência ascética. É uma repressão, é se tornar, ter um comportamento completamente diferenciado, mas inclusive de si mesmo. Algo muito imposto, uma disciplina muito rígida para alcançar alguma coisa que nem eu parei para pensar se é importante para mim. Kierkegaard também relaciona a paciência com a fé. E ele fala que isso é uma paragem interior diante do eterno. Como se eu vivo um momento, mas eu sei que esse momento vai passar. E passando, ele também faz parte da eternidade. Qual é a importância que eu vou dar a esse momento? Como é que eu vou vivê-lo? Na fé, a paciência é a disposição que mantém o ser humano nessa tensão paradoxal entre o tempo e a eternidade. Há coisas que estão aqui no meu cotidiano, no mundo, em torno de mim, que precisam ser feitas aqui e agora. Mas o nível de importância, de prioridade que eu vou dar a elas tem que estar na eternidade. Só assim eu vou saber, só quando eu tenho a compreensão de que aquilo pode ser muito pequeno ou muito grande, é que eu vou saber dar uma ordem de prioridade às coisas. É que eu vou entender o que é tempo, o que é eternidade, o que é essencial ou não. Com fé, a paciência se comporta na eternidade, dentro do tempo. A vida se enraiza no eterno. Então, há algumas convergências de pensamento entre Agostinho de Hipona, Kierkegaard e mesmo
o pensamento espírita? Todos associam paciência à alma e à sua aquisição ou preservação. Naturalmente, nós estamos na casa espírita, nós temos que adaptar isso, mas sim, a paciência é uma aquisição do espírito. Aliás, falando em fé, não posso deixar de mencionar quando perguntaram a professor Mauri, um jornalista perguntou a ele, né, que é o médico presidente, que foi presidente fundador e presidente da SBE, quando perguntaram a ele como é que ele mantinha a fé, se ele não perdia a fé, alguma coisa nesse sentido, ele respondeu: eu sou a fé. Da mesma forma, por isso eu não perco a fé, porque eu sou. Se eu tiver a fé, eu posso perdê-la. Da mesma forma, se eu tiver paciência, em algum momento eu vou perdê-la. Mas a paciência que eu desenvolvi, essa ninguém me tira. Essa é inabalável. Paciência nunca é mera passividade, é uma força ativa e uma sustentação interior. Está sempre ligada ao tempo, é desenvolvida, requer tempo, requer trabalho. É suportar, é esperar, mas esperar de uma forma transformadora. Não é o esperar passivo, não é o esperar indolente. Por isso, ela tem uma dimensão espiritual, mas também existencial. Eu uso isso, a paciência é do espírito, mas eu preciso dela para viver a minha existência. E é através dela que eu vou me conectar ao que é transcendente, a Deus, à eternidade, ao amor. Portanto, nós estamos falando de um movimento dialético. A angústia, ela abre possibilidades. Ela me dá opções. A paciência sustenta o que eu preciso, os valores que eu quero que sejam sustentados. E a esperança vem e consuma e fortalece o fio da paciência. Eu tenho certeza de que, enquanto eu falo em paciência, que muitos se lembraram dessa música belíssima de Lenine e Falcão. E essa música faz uma leitura da sociedade e da vida contemporânea acelerada. E ele se recusa, em vários momentos, a seguir dessa forma. Por isso ele cria uma forma estética de recusa e de teimosia para lidar com a paciência. Fiquem tranquilos, eu não vou cantar, tá? Mas sugiro fortemente que vocês ouçam a música. Há um professor da Universidade do Rio de Janeiro que diz que a letra de uma música não é nem a metade dela. Que se ela não é ouvida, se a letra não é ouvida junto com a música, elas não se compõem, não formam todo o quadro. Mas esperando que vocês tenham em memória ou que depois ouçam a música, porque a música também segue esse mesmo tom de paciência e de persistência. Ele diz: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida não para. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo isso
é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para não, a vida é tão rara. Bem, que possamos construir o fio da paciência, com muitos améns, né? Nos transformando e transformando tudo à nossa volta, porque se o mundo está sem paciência, é só um reflexo da impaciência que está em nós e que está nos destruindo e está destruindo muitas coisas ao redor de nós. Que possamos construir um mundo mais justo, mais sincero, mais conectado. Muita paz e ciência a todos.